Bom, então, para fazer esse suporte de planta em macramê, eu estou utilizando aqui o fio Supremo, ele é 24 fios, então ele é um fio bem mais grosso do que o barbante normal, né? E aqui um rolo dele vem com 192 metros. A gente vai utilizar cerca de 33 metros para fazer um suporte, então ele dá para utilizar bastante. Bom, aqui eu já cortei 6 fios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios de 5 metros. Eu posicionei ele aqui. Aqui não vai dar pra ver na câmera porque ele é um fio bem grande, né? Eu só vou certificar que ele tá bem dividido na metade. Bom, ó, tá bem na metade, então aqui é bem o meio do fio. Já verifiquei certinho. Então, aqui, 6 fios de 5 metros cada um. Eles são bem compridos. E aqui eu cortei um pedaço de fio de 2 metros, que é pra fazer aqui a voltinha do início. Como é que eu vou fazer essa voltinha? Eu vou deixar um pedaço aqui considerável de mais ou menos uns 40 centímetros, mais ou menos. Mais ou menos uns 40 centímetros, eu vou deixar aqui pra baixo. Vou pegar aqui um pouquinho antes da curva. Vou juntar todos os fios, vou segurar aqui com o meu dedão esse fio junto. E vou enrolando ele aqui de maneira bem firme. De maneira bem firme, porque ele tem que ficar uma argolinha bem firme, que esse que vai sustentar o peso da nossa planta, né? Então, eu vou enrolando ele aqui bem firme. Até chegar no outro lado. Vai ficando bem durinho aqui. Bom, então, cheguei aqui, ó, já fiz bem firme essa primeira parte. Quando chegar mais ou menos a uns 10 centímetros por aí, você para. Então, parei aqui com 10 centímetros e agora eu vou fazer o fechamento. Então, eu vou dobrar ele aqui, que vai formar a alcinha. E vou fazer o fechamento aqui, unindo os dois lados, esse e esse, vai ficar unidos. Bom, como é que eu vou fazer essa união? Eu vou pegar o lado esquerdo e vou fazer uma voltinha assim, ó. Vai lá embaixo e volta. E vou deixar esse pedaço aqui pra cima. E do outro lado, então, eu vou unir os dois. Ó, minha voltinha tá aqui pra cima. E vou unir aqui. Agora, passando pelos dois lados. Vou continuar fazendo voltas bem apertadas, mas pegando agora os dois lados. E com essa ponta pra cima. Fiz aqui bem firme. E aqui eu tenho a minha volta que eu deixei lá embaixo. Eu vou pegar
essa ponta aqui que eu tava enrolando e vou passar por dentro. Ó, tá aqui a minha alcinha. Eu vou passar por dentro para fazer um nozinho, certo? Ó, tá aqui por dentro. E agora, essa parte de cima, eu venho e puxo pra arrematar tudo. Ó, ela vai trazer esse nozinho aqui pra dentro. O nozinho tá aqui, ó. Eu vou puxar. Lá pra dentro. Ó, tive que sair da câmera só porque eu tive que fazer força pra puxar ele aqui bem pra dentro. E tá feito aí o nosso ganchinho inicial. Então, ficou aqui um pedacinho pra baixo e esse pedaço aqui pra cima. Bom, depois que você puxou, então, bem, é só vir aqui e cortar este lado e este lado aqui também. O nozinho vai estar aqui dentro e ele vai estar bem firme para suportar o peso do vaso. Agora, a gente vai começar a fazer os nós. Nós vamos dividir aqui, nós estamos com 12 fios. Nós vamos dividir em 3 grupos de 4 fios. Então, vem aqui. 1, 2, 3, 4 e puxo para um lado. Um, dois, três, quatro, outro. Não foi errado ali, esse vem pra cá. Bom, então, ficou aqui 4, 4 e 4, bem separadinho. E agora, a gente vai fazer alguns pontos DNA. Se você não sabe como fazer o ponto DNA, aqui no meu canal tem o passo a passo de como fazer o ponto DNA, mas eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês também. Bom, nós temos 4 fios. Eu vou dividir eles aqui, ó, deixando 2 no meio. A gente vai trabalhar cada perninha na sua vez, né? Então, essas 2 perninhas aqui não vou trabalhar agora, vou trabalhar a perninha do meio. Então, vou deixar 2 fios no meio e um pra cada lado. O nó DNA, você passa por cima. Você passa por cima dos 2 do meio, formando um L. Pega o do lado ao contrário, né? Você passa por cima desse também. E passa por debaixo de todos eles. Você vai levantar com o seu dedo aqui, ó, os 3 fios bem na união e vai passar fazendo o transversal, né? De baixo pra cima. E vai puxar todo ele. Aqui o fio tá bem comprido ainda, né, gente? Lembrando que são 5 metros de fios. Então, você vai puxar ele aqui e vai formar um nozinho. E o nó DNA sempre é pro mesmo lado, então, você vai sempre trabalhar pro mesmo lado, sempre fazendo o L de um lado pro outro. Você pode fazer desse lado pra cá também, não tem problema. Eu faço desse lado aqui, do lado esquerdo pro lado direito. Então, eu formo o meu L, pego outro fio, passo por cima e passo por baixo de todos eles. Não é um nó difícil de fazer. Eu vou fazer alguns nós aqui, até chegar mais ou menos uns 8 centímetros, pra gente ver quantos nós vai dar. Ó, cheguei, então, aos meus 8 centímetros, já contei, ficou com 16 pontos, né, DNA, 16 nós DNA. E ficou desse tamanho assim, ó, 8 centímetros. Com 8 centímetros. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma quantidade de nós nas outras 2 perninhas, aqui e aqui.
Então, eu venho, viro, né, meu trabalho pra cá, ficar na minha direção que fica melhor. Divido. E vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui nessa perninha. E na outra perninha também vou fazer a mesma quantidade pra ficar com o mesmo tamanho. Bom, então, fiz aqui as minhas 3 perninhas com 16 nós DNA, ficou com 8 centímetros cada perninha. Agora, eu vou fazer nós retos. Vou fazer mais um detalhezinho aqui em nós retos. Então, como é que eu vou fazer? Bom, aqui, ó, ele fica torcidinho já, bem natural, né? Então, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, ver qual que é o melhor lado pra eu pegar. Ele tá mais inclinado pra esse lado aqui. Bom, como é que eu vou fazer meu nó reto? Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos 4 dedos. 4 dedos. Venho e faço meu nó. Ó. Meu nó reto, eu começo ele do mesmo jeito que o tradicional, que o nó DNA. Ó, venho, faço um L para um lado, passo por debaixo e pela frente e por trás. Ai, desculpa, bati na câmera sem querer. E vou puxar aqui, ó. Quando eu puxar, eu só tenho que lembrar que eu tenho que deixar 4 dedinhos aqui, ó. Então, eu tenho que medir aí mais ou menos. Ó, vai ficar mais ou menos aqui. Eu não vou puxar ele, porque senão ele vai subir até aqui. Se eu continuar puxando, ele vai subindo. Então, eu vou deixar aqui. Agora, o nó reto... Deixa eu puxar mais pra cá, pra cima, pra vocês verem. Bom, então, tá aqui, ó, 4 dedinhos aqui, meu primeiro nozinho. Agora, o nó reto, você vai fazer de um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. O nó anterior, eu fiz da esquerda pra direita. Agora, eu vou fazer da direita para a esquerda. Então, começo da direita pra esquerda, ó. Faço meu L, passando por cima. A minha outra perninha eu passo por cima e por debaixo de todos. É o mesmo nó, só que você vai fazer de um lado e pro outro, de um lado pro outro, porque daí não vai ficar fazendo esse detalhe aqui curvado, ele vai ficar retinho. E puxo com cuidado aqui, pra formar esse espaço aqui entre um detalhe e o outro, ó. 4 dedos. Puxo bem. 4 dedos. Bem certinho. Então, o último eu fiz da direita pra esquerda. Agora, eu vou fazer da esquerda pra direita novamente. Agora, da direita pra esquerda. E vou fazendo assim até eu chegar a 8 centímetros também. Quando eu chegar a 8 centímetros, eu vou parar. Bom, então, eu cheguei aqui a 8 centímetros. Deu exatamente 7 nós para um lado e 7 nós para o outro. Agora, eu vou fazer esse mesmo detalhe aqui, deixando 4 dedos e fazendo 7 nós de um lado e 7 nós do outro, nas outras 2 perninhas. Eu vou fazer nas outras 2 perninhas e volto para mostrar como é que está ficando para vocês. Bem, então, eu já fiz aqui 7 nós para cada lado, resultando em 8 centímetros nas 3 perninhas. Agora, eu vou puxar mais um pouquinho para cima. E agora, eu vou repetir esse procedimento, só que em vez de fazer esse pontinho reto, eu vou voltar fazendo um ponto DNA. Então, eu fiz primeiro o ponto DNA, fiz o reto, e agora eu vou fazer o ponto DNA novamente. Deixando esse intervalinho ali de mais ou menos uns 4 dedos. Lembrando que o ponto DNA, você sempre vai puxar pro mesmo lado para ele formar aquele aspiral, né? Então, para chegar a 8 centímetros, a gente sabe que são mais ou menos 16 nós. Então, vou fazer aqui 16 nós, vou fazer 16 nós nas outras perninhas também, nessas 2 perninhas laterais, e vou voltar aqui para mostrar para vocês
como está ficando o nosso suporte. Bom, então terminei, fiz aqui nas minhas 3 perninhas o mesmo nó. E agora a gente vai finalizar ele. Como é que eu vou finalizar? Ó, eu vou abrir, vou colocar uma perninha pra cada lado. Uma perninha pra cá. Uma perninha pra cá. Ó. Então, vamos fazer em 2 perninhas primeiro, ó. Vou botar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Vou arrumar aqui a perninha pra que ela não fique torcida, né? O nó é torcido, mas ele não pode ficar com essa separação aqui torcida. Então, ó, tô vindo ajeitando, elas são todas pro mesmo lado, até chegar aqui na ponta. E a mesma coisa aqui. Tem que escolher bem um ladinho pra não ficar torcida. Então, ó, tá tudo retinho, ó, tanto aqui quanto aqui. Vou puxar aqui pra vocês conseguirem ver. Ele é comprido, né? Então, aqui, ó, vou pegar a perninha de dentro e aqui a perninha de dentro. Ó, peguei a perninha de dentro de uma, perninha de dentro da outra. Deixa eu puxar mais pra cá pra ficar bom pra vocês verem. De dentro de uma e da outra. Vou unir elas aqui. Vou unir elas aqui com um nó. Ó, vou juntar os dois. E vou fazer um nozinho, passando por dentro dela mesmo. Fazendo um nó. Ó, ficou uma distância, mais ou menos, de uns 24 centímetros. Certo? Então, esse é o nosso primeiro nó. O importante agora é a gente não perder as perninhas, porque elas têm que ficar todas certinhas. Então, essas duas aqui do meio eu não vou fazer nada, e essas duas do meio que não vou fazer nada. Essa aqui de fora eu vou fazer depois. Então, agora eu vou pegar a outra perninha que ficou aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Eu vou endireitar ela pra não ficar torcida. Venho aqui com ela bem direitinho. Pego a perninha que fica compatível com essa. E venho e faço um nó também. Tentar fazer mais ou menos o mesmo tamanho também, mas isso aqui depois não tem problema também se não ficar exatamente o mesmo tamanho. Ficou com 24 centímetros também. Vinte e quatro, um pouquinho mais. E agora, essas aqui do meio já estão todas prontas. Vai sobrar a dos dois lados. Eu vou jogar pra cá, porque essa é junto aqui. Eu vou fazer um nó também. Também ficou, esse aqui ficou um pouquinho mais, mas não tem problema. Pronto. E agora, a gente vai fazer o fechamento aqui embaixo. Bom, o fechamento embaixo, deixa eu puxar tudo pra cá.
Eu vou cortar 1 metro de fio. Vou puxar eles todos aqui na mesma direção. Vou fazer da seguinte maneira. Importante deixar eles todos bem retinhos. Bom, eu vou contar mais ou menos aqui 1 palmo. Vou colocar o meu fio com o finalzinho aqui pra cima. Vou fazer como se fosse uma ondinha. Deixa eu colocar mais pra cima. Então, contei 1 palmo. Ó, eu vou começar aqui a enrolar da mesma maneira que eu fiz lá em cima. Fiz uma barriguinha nele aqui, ó. Vou começar a enrolar ele aqui. Bem firme. Prontinho. Chegou aqui no finalzinho, eu venho, passo por dentro dessa barriguinha aqui que eu formei e venho na cordinha de cima e vou puxar. Vou puxar o nozinho, pro nozinho entrar aqui no meio desse acabamento. Eu saio da câmera porque eu tenho que fazer força. Então, ó, o meu nozinho entrou. Puxar mais um pouquinho. Prontinho. E agora, eu venho aqui e corto o excesso. Essa parte de baixo aqui, ela vai ficar alguns fios maiores e outros menores. Então, você pode cortar como você achar melhor, tá? Ele vai sobrar alguns maiores, porque o do meio praticamente, ó. Mas essas cordas que sobram, eu utilizo pra fazer esses acabamentos aqui em outros trabalhos, certo? E aqui fica sobrando aí pra dar um detalhe diferente no porta-vaso. Eu vou mostrar pra vocês agora, que aqui não tem como mostrar. Vou mostrar pra vocês como é que fica ele com o vasinho aqui dentro. Então, ó, eu vou deixar as fotinhos aí pra vocês. E eu agradeço demais vocês estarem aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, não deixe de ativar as notificações para receber quando chega vídeo novo aqui no canal. Se tiver qualquer dificuldade em executar essa peça, alguma sugestão,
pode deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo vocês. Eu sou muito agradecida pelos comentários de carinho, de também feedback que vocês deixam pra eu melhorar nos vídeos e tudo mais. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal!